falar agora de adaptação de games. A gente sabe que é um negócio problemático pra caramba. Pô, adaptar games fica com o pezinho atrás. Dungeons and Dragons, então nem se fala, né? Mas Honra Entre Rebeldes prometia pra caramba quebrar a maldição dos live actions fracassados. A gente viu aquele trailer e falou, porra, agora vai, né? Como é que tá seu hype, né? Você tá confiante? Já bateu aquele medinho, já? Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. Vem comigo, eu já assisti. Eu vou dizer pra você a verdade, se vale ou não vale a pena. Relaxa que é sem spoiler, vamos lá. Não é mais coisa de ficção científica, hein, galera? Agora as inteligências artificiais estão na área, é bom. Obrigada pelo que está fazendo. E tem muitas formas de você aproveitar isso a teu favor. Você já me viu falar aqui de como usar o chat GPT pra criar texto pra você, né? Já falei pra vocês aqui. Agora se prepara pro upgrade. Já pensou numa inteligência artificial que prepara carrossel inteiro, gera imagens, até vídeos para suas redes sociais? Por isso que você tem que conhecer essa nova ferramenta da Dunk Code, o Copy Generator. Essa é uma inteligência artificial especialmente desenvolvida e treinada para criar conteúdos para você. Você consegue gerar textos, roteiros, é claro, mas vai além. O Copy Generator cria anúncios para Facebook e Google, artigos com SEO, legendas de posts, títulos magnéticos, vídeos em HD, imagens únicas, olha isso, carrossel para suas redes sociais, tudo autoral. Tudo que você produzir com essa IA vai ser totalmente seu, totalmente original. Pô, fala sério, isso não é um upgrade nas suas redes sociais, no teu negócio, enfim. E no app ainda tem aulas bônus para você aprender todas as possibilidades do Copy Generator. Para completar, essa IA é bem ágil na hora de produzir as coisas para você e a assinatura é muito mais barato que outras por aí, ok? O preço de lançamento tá bem pequeno. Para completar, a ferramenta é toda em português, tem suporte full time e garantia de 30 dias. Se você usar e não ficar satisfeito, a Dunk devolve seu dinheiro. E além disso, a Dunk tá atualizando constantemente a plataforma, adicionando novas funcionalidades. Pô, tá bacana demais, galera, vale a pena pra caramba. Vem no link da descrição aqui para você conhecer tudo sobre o Copy Generator e como que você vai turbinar sua vida online, seus negócios, suas páginas, tudo que você quiser com essa ferramenta. Corre lá, hein? Inestrante Peter aqui, né? Demorei, mas tô trazendo o vídeo. Demorei pra assistir não, assisti lá atrás, só tô trazendo o vídeo um pouquinho tarde, né? Bom, mas chegou a hora do clássico dos clássicos nerdísticos. Esse é clássico nerdístico pra caramba. Pô, RPG, quem é raiz, nerd raiz, simplesmente adora Dungeons and Dragons. Tem um mix de nostalgia, de apego emocional gigante na gente. Então, pra muita gente, qualquer coisa de RPG tem que ir com cuidado, porque tá mexendo fundo no coração. Vai mexer com ninho de verde se fizer errado, você sabe disso. Hollywood já tentou fazer outras adaptações de D&D pro cinema, mas das últimas vezes foi trágico, né? A wonderful performance. Aliás, qual adaptação de game mesmo? Oh, meu Deus, foi bacana. Essas últimas que a gente tem visto aí em streaming tá boa, tá legal, né? Até do Mario foi bom pra caramba, do Sonic e tal, mas é difícil, né? Então tem acertado ultimamente. Mas nas últimas adaptações de Dungeons and Dragons foi tudo trágico, foi tudo horrível. Como, por exemplo, Dungeons and Dragons, a aventura começa agora, dos anos 2000. Pô, dos anos 2000 a gente tinha filmes com CGI ótimos, né? Virou até franquia, mas foi traumático. Por causa disso, muita gente pensava que era impossível fazer um live action que prestasse desse tipo, né? Mas Honra Entre Rebeldes insistiu e fez mesmo assim. Será que conseguiu? Será que mexeu em ninho de vez? Dizem, os trailers te hyparam, te deixaram com o pé atrás, você já assistiu? Eu assisti na pré-estreia, né? Tô pronto pra mandar aqui o sincerão. Lógico que eu tô trazendo um pouquinho depois da estreia, né? Mas porque... Enfim, mas aconteceu, mas eu tô trazendo pra vocês antes tarde do que nunca. Mas já vai comentando aqui embaixo. Se assistiu, curtiu, tá hypado pra ver? Manda ver aqui embaixo, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente dá de cara com Honra Entre Rebeldes, mesmo quem só viu os trailers, é que a produção investiu no elenco de estrelas. Um elenco caprichado pra caramba, pessoas que cobram um cachê caro. A aventura principal se passa com os personagens do Chris Pine, ótimo pra caramba, né? Que fez o Steve Trevor da DC, da Mulher Maravilha, né? A Michelle Rodrigues, de Velozes e Furiosos, a galera já conhece, e o Regé Jean Page, da série Bridgerton. A Sophia Lillis, de It a Coisa, e o Hugh Grant, que é um baita veterano do cinema. Pô, o Hugh Grant, pra mim, sou fãzaço de verdade. Um dia eu posso trazer pra vocês o filme que eu gosto desse cara, mas vamos lá. Mas só disso, só desse elenco, já dá aquela animadinha, percebe? Parece que vem coisa boa por aí, né? E os trailers ajudaram pra caramba também, eram animados, coloridos, com vários cenários diferentes, mas também tinha muito alívio cômico, e esse detalhe deixava muita gente com pulga atrás da orelha. A galera tá... rapaz, com alívio cômico, a gente tá saturado de filmes e séries bobalhões, a gente não aguenta, mas não é possível que os caras de Hollywood não vejam isso. Quer fazer filme bobalhão? Pô, faz todo mundo em pânico. A gente vai assistir, mas pô, deixar pra fazer isso o tempo todo em filme de ação é difícil. Tem que ter alívio cômico, não alívio de ação, entende? Mas aí que tá o primeiro tapa na cara do filme D&D Honra Entre Rebeldes, né? O lance é que esse ar descontraído, né, de alívio cômico, tá no filme do início ao fim. Olha isso. Pô, PT é ruim? Não. Ele funciona. Ele funciona! Dá pra fazer filme assim funcionar. Honra Entre Rebeldes é um filme que, tipo, não tem aquele jeitão de quem se leva muito a sério. É um filme leve, divertido de verdade. É bacana falar pra vocês que é um filme de verdade, sabendo que é divertido mesmo. Falando a verdade, eu não esperava que fosse tão divertido quanto
me diverti no cinema. Os personagens são carismáticos, tem desenvolvimento individual de cada um, sabe? Background de cada um. A gente acaba se apegando à personalidade deles. Conhece um pouco do background, sabe? A impressão que eu tenho é que se tivesse aqui uma ficha de D&D na sala do cinema, dá pra preencher várias características de cada personagem. E isso é muito legal. O filme consegue agradar os fãs que já conhecem RPG, dá pra reconhecer vários easter eggs do que é básico em toda aventura, né? Os tipos de personagens, o modelo da história, os locais onde a trama acontece. Isso é muito maneiro. Principalmente pra quem é nerd raiz, que curte pra caraca esse universo. Até o roteiro você identifica como se fosse o resultado de uma campanha de D&D. Outra coisa legal é que tudo acontece no filme com muita sorte ou com muito azar. Como se tivesse alguém jogando dados lá pra ver se os personagens vão ter sucesso ou não em cada rodada. E é esse tipo de detalhe, galera, que eu falo, que conquista o fã de RPG e mostra que quem tá por trás entende do assunto, entende o que tá fazendo e pra quem tá fazendo o filme. Você entende? Porque são pequenos detalhes. Se botar um cara que não entende bosta nenhuma de RPG, não vai mandar nesses detalhes, não vai fazer. Entende? Então você tem que botar na mão de quem entende da parada. Tem também referência da animação Caverna do Dragão, né? Como a gente já tinha visto lá no detalhe do trailer. Mas nessa parte, vai com calma. Ó, eu vou falar o seguinte. Caverna do Dragão, pra mim, porra, era clássico dos clássicos. Vou só falar pra vocês da geração mais nova. Nos anos 80, você tinha dois desenhos que, pô, tu corria pra casa pra assistir no show da Xuxa, né? He-Man e Caverna do Dragão. Todo mundo queria ver esses desenhos, né? Só que He-Man era tipo um carro popular. Caverna do Dragão, porra, era o cara pra tirar onda. Caverna do Dragão era bom demais, né? Putz, onde é que estava quando precisamos de um exterminador? mas eu já vou te prevenir. Não é pra você esperando que o Presto, né, o Eric, o Hank, aquela galera toda vão fazer muita diferença na história. Tá mais por um fanservice, ok? Mas é maneiro. E como fanservice, funcionou. Outra coisa que eu posso dizer também é que é um filme curto. E a parte boa disso é que não tem enrolação. Filme curto, sem enrolação. Na verdade, ele é bem dinâmico, sabe? As coisas acontecem muito rápido. Como uma campanha de RPG tem que ser, concorda? Mas tudo isso também diz muito sobre o filme. Que Dungeons and Dragons não tem nada muito profundo, não tem nada muito filosófico, não tem críticas sociais e tal. É um filme que tem o objetivo de divertir e entreter. E isso ele fez bonito, pra caramba. Se Dungeons and Dragons tem um ponto fraco, são os efeitos visuais. Calma, eu não quero dizer que os efeitos estão ruins, só que eles não são tão os mais caros do mundo, entende? Tem uma coisinha ou outra ali que, tipo, dá uma leve incomodada. Pra quem é exigente pra caramba. Mas não chega a estragar o filme. Incomodou? Te incomodou, Peter? Pra mim, não. Mas eu sei que aquele tipo de coisa incomoda algumas pessoas, né? E mesmo assim a diversão compensa tudo. Vai valer cada centavo do teu ingresso, com certeza. Pra vocês terem ideia, né? Quando eu tava no cinema, o tempo todo a galera ria, comentava as cenas, e no final da sessão a galera aplaudiu pra caraca. Tem coisa mais legal que isso? Fica até arrepiado. Quando tu vai no cinema e vê a galera aplaudindo, pô, comentando, eu não tenho medo de dizer que Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes definitivamente honrou o jogo e honrou os fãs. E honrou até quem não é fã, honrou o teu dinheiro do teu ingresso. É o fim da maldição que estragava os live actions de D&D. Acabou. De verdade, eu tava desconfiado desse Dungeons and Dragons aí. Mas eu dei de cara com uma surpresa muito boa. Não é à toa que dessa vez os críticos e o público concordaram sobre esse filme e os termômetros estão lá, estão lá em cima no top os dois, críticos e público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 90% dos críticos curtiram o filme e 94% do público também. É praticamente nota máxima dos dois lados, é absurdo isso. Se você se animou, já fica a dica pro seu fim de semana aí, ó, durante a semana. O filme estreou dia 13 de abril. Você já assistiu? Já comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de clicar no link da descrição para conhecer o Copy Generator. Tá barato demais você pôr uma AI para trabalhar para você, para criar imagem, vídeo, carrossel, legenda, anúncios. Aproveita! Toca aqui agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vou continuar trazendo mais informações para vocês. Tamo junto sempre, espero muito o seu comentário aqui embaixo, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!